o Cordeiro Pascal e o dia da passagem. Antes, você que ainda não se inscreveu no meu canal no YouTube, vá lá, faça a sua inscrição e aperta lá o sininho, assista porque todas as mensagens, todos os vídeos que estão lá são de mentoria, muito importante para nós, muito importante para você receber de Deus uma palavra de destino, ok? Lembrando também que o pessoal que me segue aqui e ainda não me segue no Instagram, então faça isso, vá lá no Instagram também e me siga, compartilhe a nossa página, compartilhe o nosso canal do YouTube, porque são conteúdos de mentoria, conteúdos espirituais, conteúdos de ensinamento poderoso, tremendo para todas as pessoas que participam. Tem sido bênção, temos recebido feedbacks muito poderosos das pessoas, as pessoas têm nos trazido feedbacks muito positivos, assim, falando sobre o que aconteceu, o impacto que as palavras, que as mensagens têm causado na vida e no ministério de cada um. Então, faça isso, comece a participar conosco, inscrevendo-se, divulgando, participando e recebendo dessa mentoria. Então, vamos que vamos. Hoje o assunto, como já disse aqui, nós vamos falar sobre o Cordeiro Pascal e o dia da passagem. Obviamente, nós vamos falar da Páscoa. Hoje é a chamada Sexta-feira Santa, Sexta-feira da Paixão, né? Antigamente se ouvia falar muito da Sexta-feira da Paixão de Cristo. O que a Bíblia fala sobre o Cordeiro Pascal, qual é a finalidade de Jesus, o que temos que entender, por que precisamos entender e por que precisamos do Cordeiro de Deus, do Cordeiro Pascal em nossa vida. E eu espero, em nome de Jesus, que você seja muito abençoado. Então vamos entrar no nosso assunto aqui, o Cordeiro Pascal e o dia da passagem. Porque a palavra Páscoa no hebraico significa Pessah, e Pessah significa passagem ou transição. Então, essa passagem ou essa transição é no sentido de sair de um lugar para outro, de um território para outro, de um domínio, de um governo para outro. Então seria uma espécie de troca, também de troca de senhorio, de troca de domínio, de governo, né? Então, trocar de conduta, nós já ampliamos um pouquinho mais, como trocar de conduta, trocar de identidade, sempre através de um processo ritualístico, sacrificial. O Cordeiro de Cristo, o Cordeiro de Deus, que é Cristo, Cordeiro do sacrifício, obviamente que ele passou por um ritual. Todos sabem, todos percebem que o sacrifício de Cristo, ele foi também um ritual, o cumprimento de um ritual que já era feito lá no Antigo Testamento. Então nós vamos aprender algumas coisas aqui, né? Vamos buscar algumas verdades e aplicá-las à nossa vida. Por quê? Porque esse processo ritualístico de sacrifício de Jesus, na verdade, precisamos entender que é uma espécie de substituição. Então Jesus foi um substituto, né? Substituto dos rituais praticados com sacrifício de animais e tal. Então Jesus substituiu. E também é um substituto porque ele nos substituiu diante de Deus por causa do pecado, do juízo, da condenação do ser humano, ok? Como Páscoa significa passagem, então teve um dia que a Páscoa foi instituída e aquele dia se tornou também conhecido como o dia da passagem, o dia da transição, o dia em que o povo saiu de um estado ou de um estágio para outro. Êxodo capítulo 12, verso 7. Tomarão do sangue do cordeiro e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta. Isso farás em todas as casas que comerem a Páscoa, ou comerem o cordeiro. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e
ervas amargas comerão. Não comereis do animal, nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo. Comereis a cabeça, comereis as pernas ou as coxas, e comereis a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar, o que restar até pela manhã, queimá-lo-eis. E desta maneira comereis a Páscoa, lombos cingidos, sandálias dos pés, cajado nas mãos, comê-lo-eis à pressa. É a Páscoa do Senhor, porque naquela noite passareis pela terra do Egito, e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até aos animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora. Quando eu ferir a terra do Egito, verso 21, chamou, pois, Moisés todos os anciãos de Israel e lhes disse: escolhei e tomai o cordeiro segundo as vossas famílias e imolai ou sacrificai, porque é a Páscoa. Então, vamos falar sobre isso, sobre esse assunto. Já introduzi aqui agora há pouco. Vamos falar sobre o Cordeiro Pascal e o dia da passagem. O texto que lemos de Êxodo 12 é o dia em que Deus determinou para que Israel rompesse completamente com o governo, com o domínio do Egito. Então, aquele dia foi o dia D, foi o dia decisivo para a nação. E Deus disse para Israel, para toda a nação de Israel, através de Moisés: diga para cada israelita que reúna sua família em casa, escolha um cordeiro perfeito, sem nenhum defeito, e comam o cordeiro. E ele diz como é que tem que comer o cordeiro. Não pode comer cru, nem cozido em água, tem que ser assado, tem que comer a coxa, a fressura, que são as vísceras, e comer tudo do cordeiro. Nada pode sobrar até pela manhã. E devem se preparar, porque quando terminarem de comer o cordeiro, então eles irão deixar o Egito. Então esse tempo, esse momento, é um momento muito profético na vida do povo e é um momento decisivo. Como eu disse aqui no início, Páscoa significa passagem. Em hebraico é Pessá. Pessá significa passagem ou transição. Por isso que é o dia decisivo, é o dia da transição, é o dia da passagem. Então comemorar a Páscoa é uma transição, é um tempo de passagem. Quando nós temos a consciência de que estamos comemorando a Páscoa do Senhor, nós estamos celebrando um tempo de passagem, um tempo de mudança, um tempo de transição. Nós vamos aprender algumas verdades aqui, segundo a palavra que lemos. Mas ele dá alguns detalhes aqui importantes. É como se a Páscoa fosse a chave da liberdade. É o portal da saída. É a passagem da ida para o que é de fato nosso, para a terra da promessa. É a transição de um território completamente de opressão que oprimia o povo, que era o Egito, para o território da liberdade e da vida. Então, Deus fala com Moisés: prepare a Páscoa, imole ou sacrifique o cordeiro, porque hoje é dia de mudança. Quando vocês sacrificarem o cordeiro e comerem o cordeiro, vocês estarão recebendo uma chave. O mundo espiritual vai estar sendo liberto. Uma chave vai ser virada, uma porta vai se abrir, o portal da liberdade da escravidão do Egito vai ser, o portal da escravidão vai ser aberto, as cadeias da escravidão vão ser abertas e vocês irão para a terra que eu tenho para vocês. Então esse é o primeiro ponto. Quando nós comemoramos a Páscoa, quando nós entendemos o sentido da Páscoa, nós sabemos que a chave da liberdade
de um tempo de escravidão, de uma mente de escravos, de valores de escravidão na nossa vida que estão sendo quebrados e deixados para trás, e nós estamos rumando, nós estamos partindo para a terra da nossa promessa, daquilo que Deus tem para nós, ok? Então, esse é o momento importante. A outra coisa, ele dá a dica aqui no capítulo 12, como e o que deve ser comido do cordeiro, como comer o cordeiro, o que deve ser comido, quais as formas, o ritual para comer o cordeiro da Páscoa, que tem tudo a ver com coisas da nossa vida, que são importantes para a nossa vida espiritual, para a nossa vida familiar, para a nossa vida financeira, enfim, é muito importante. Então entenda algo que eu vou explicar aqui para você. O verso 9 diz que eles tinham que comer, como eles tinham que comer o cordeiro, nada cru e nem cozido em água, e tinham que comer a cabeça, as pernas, as coxas e a fressura. E os ossos deveriam ser queimados no fogo, nada podia sobrar do cordeiro. Eu queria explorar um pouco mais para você aqui, trazendo algumas verdades para você sobre o que cada ponto desse, vamos pontuar cada fator, né, desse cordeiro, cada parte desse cordeiro, para que a gente traga ou extraia uma palavra diretiva, direta para a nossa vida. Então a primeira instrução aqui no verso 9 é: não comer nada cru. Então não podia comer o cordeiro cru, nada do cordeiro deveria ser comido cru. Aí você pergunta para mim, mas o que isso tem a ver? Qual é o ensinamento que eu vou aprender com isso? Qual é o sentido espiritual de não comer o cordeiro cru, ou nem uma parte do cordeiro crua, podemos dizer? Bom, o que isso quer dizer? Primeiro, uma vez que o cordeiro pascal era uma figura de Jesus, que seria o nosso, ou é o nosso cordeiro, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, cordeiro que Deus mandou para nós, para apagar, para cancelar a dívida, para redimir o povo, a humanidade. O que significa não comer o cordeiro cru, como diz o texto? O que isso quer dizer? Quer dizer que a vida de Cristo, ela não pode ser vivida de forma insana. Porque comer alguma coisa crua, você já comeu algo cru? Uma carne crua de um animal? Acho que não, né? Porque comer um animal cru, comer um pedaço de carne, por mais que seja de um boi, de uma vaca, você comer cru é insano. Ninguém em sã consciência come um pedaço de carne crua. Não, pessoas, você não é canibal, né? Nós não somos canibais. O Senhor está dizendo, não coma nada cru do cordeiro. Me parece que a primeira lição é aqui, que quando nós vivemos a vida em Cristo, a vida que vivemos em Cristo, que adotamos de Cristo para a nossa vida, não pode ser uma vida insana, sem responsabilidade, ou de uma forma ignorante, sem consciência. Significa que a gente não tem que participar da vida de Cristo, dos valores de Cristo, sem passarmos pelo processo do sacrifício e do preparo daquilo que a gente vai digerir, que vamos comer, que vamos ingerir, que vai nos alimentar. Entende? Porque quando você pega uma comida crua, eu estou fazendo aqui alguma observação para você entender, se você pegar um pedaço de carne cru e comer, me parece que você vai ter muita dificuldade de
de engolir, mas é uma coisa meio indigesta, pelo menos eu acredito que a maioria das pessoas jamais comerão, e se tivesse que comer forçado, podemos dizer assim, seria indigesto, não é assim? Pois é. Então significa que tudo que tem a ver com Cristo na nossa vida tem que ser algo consciente e tem que ser algo positivo, tem que ser algo que siga o processo natural, não pode ser nada forçado, não pode ser nada insano, nada que não seja apropriado para o ser humano. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem gente que usa do Evangelho, das premissas de Cristo, dos valores de Cristo, da palavra de Cristo, e a encara como algo completamente insano e ignorante. E nós não somos ignorantes. Nós servimos a Deus com consciência, com valores e com princípios. É muito importante você entender. Ninguém come comida crua. Da mesma forma, você não pode fazer do Cordeiro de Deus, de Jesus Cristo, do Evangelho de Cristo, de Deus, para a sua vida, algo insano, algo que não tenha passado por um processo sacrificial e que tenha sido algo normal, né, para uma vida, para o ser humano. A outra coisa, outro ensinamento aqui do versículo 9, diz que o cordeiro não poderia ser cozinhado em água. O Senhor disse, não cozinhem o cordeiro na água. Aí você diz assim, ué, mas cordeiro guisado, cordeiro cozido não seria importante? Não se pode comer? Sim, mas no aspecto aqui, que é algo simbólico, que é algo que tem a ver com ensinamentos, com valores espirituais, e é isso que nós temos que extrair da palavra para nós. Então, o texto está dizendo aqui que eles não podiam cozinhar o cordeiro na água. Por quê? Porque a água aqui é o símbolo de um elemento que limpa somente o externo, mas não limpa o interior. Porque a principal contaminação do homem está dentro. Não é isso que diz a palavra? Né? Que está no coração do homem, no interior do homem, na sua alma. Né? Jesus, em Mateus 23, 25, ele diz, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, ele diz, porque vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas o interior deste está cheio de rapina, está cheio de intemperança. Aí ele diz, fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para depois você limpar o exterior. Então, quando você pega parte do evangelho apenas superficialmente, como aquela água que você limpa por fora, lava por fora, mas não permite que essa parte do evangelho entre dentro de você para operar a verdadeira transformação, a verdadeira mudança que está lá dentro, entende? Que está lá no interior. Porque a verdadeira transformação do ser humano está lá dentro. Nós precisamos da transformação interna. Porque tem gente que vive só pelo externo. Viver pelo externo não agrada muito a Deus. Não é essa a proposta do Senhor. Ele não quer que a gente viva apenas pelo externo. Então aprenda algo importante. É o interior que interessa para Deus. Amém? Toma posse dessa palavra aí. Então o Senhor disse, não quero que vocês cozinhem o cordeiro em água. Não é esse processo. Eu não quero algo que seja apenas externo, porque servir a Deus, estar na igreja, aceitar a obra de Cristo, não pode ser algo apenas superficial, apenas externamente, tem que ser algo profundo, algo interno, tem que ser algo que venha do coração, da alma do ser humano, ok? E a terceira lição que tiramos aqui do texto que lemos, no versículo 9, ele diz, o cordeiro deve ser assado somente no fogo. Então o fogo aqui, como nós estamos falando de simbologia, o fogo é um elemento purificador. Todos sabem,
né? Creio que você conhece, você sabe disso. Então o fogo é um elemento de purificação e ele purifica por completo, porque ele queima tudo, o fogo vai consumindo tudo aquilo que é colocado sobre ele, entendeu? Então, o que isto significa? Significa uma vida que passou pelo processo do sacrifício, mas que não ficou somente no exterior, mas que entendeu os valores do sacrifício de Jesus e entra nos benefícios dele. O sacrifício do fogo são as ofertas que nós entregamos para Deus, do nosso coração, da nossa vida, mas de uma forma total, porque toda oferta de sacrifício, e Jesus ali era uma oferta de sacrifício, então toda oferta de sacrifício, ela era levada ao fogo. Não tinha como ser uma oferta de sacrifício, ou alguém sacrificar uma oferta ao Cordeiro ou a Deus, se não levasse ao fogo. Então essa oferta que era queimada de sacrifício, ela tinha essa simbologia. Então o cordeiro precisava ir para o fogo. E quando nós aplicamos isso à nossa vida, trazemos essa verdade para nós, significa que quando nós entregamos a nossa vida por inteiro para passar pelo processo do fogo de Deus, esse fogo vai nos purificar interiormente, ele vai queimar tudo, né? Tudo que fizermos em sacrifício será como essa oferta do fogo, essa entrega total que vamos fazer da nossa vida, do nosso coração, da nossa alma, da nossa família. Tudo que você tem que entregar para Deus tem que ser total, não pode sobrar nada. O fogo consome tudo. Então esse é o objetivo do fogo aqui, queimando essa oferta do sacrifício. Sua vida não pode ser apenas uma entrega por percentual. Não, Senhor. Você chega para Deus e diz assim, não, meu Deus, vou te entregar, Senhor, apenas 30% da minha vida, ou 50%, ou 70% que seja. Sua vida não é isso. Você não tem que entregar 70% da sua vida para Deus, ou é tudo ou nada. Então a obra sacrificial, quando se fala do fogo, se fala dessa entrega total, dessa purificação total, esse processo que você não pode fugir dele. Porque as pessoas, elas querem servir a Deus, mas elas não querem ser total. Elas têm dificuldade de se entregar completamente. E eu espero que você não seja uma dessas pessoas. Sirva a Deus apenas entregando parte da sua vida. Não, não faça isso. Entregue tudo, né? Entrega tudo para Deus. Amém? A outra parte aqui que nós encontramos no verso 9, ele diz: comam o cordeiro a cabeça, as pernas e a fressura. O que isto significa? O que isso nos ensina? Que precisamos participar de todos os ensinamentos, mandamentos e preceitos do Senhor. Amém? Então, participar de todos os mandamentos do Senhor é o quanto você revela o quanto você está comprometido com Ele. Então, eles tinham que comer a cabeça do cordeiro, as pernas do cordeiro e as fressuras, que são as vísceras. Então, veja bem, a vida em Cristo, essa entrega, ela não pode ser, como eu falei há pouco, por percentual. Não, é apenas uma percentualidade. Não. Ou é tudo, ou não é nada. Ou você é de Deus, ou você não é. Ou a pessoa se entrega totalmente para Deus, ou não. Mas não existe percentuais. Então, as pessoas tinham que comer tudo, da cabeça as vísceras do cordeiro pascal. Não podia ser por parte. É isso que está no verso 9. O que nós podemos entender com isso? Que tem gente que escolhe as melhores partes, né? Vamos pensar num cordeiro mesmo. Morto, sacrificado, assado, preparado. Quais são as primeiras partes que as pessoas vão escolher?
Quem gosta de cordeiro? Quem come cordeiro? Quais são as primeiras partes que as pessoas escolhem? E quais as partes, quando você vai comprar em pedaços, quais as partes mais caras, mais nobres do cordeiro? Porque é sempre assim. Então, quando o Senhor diz, comam a cabeça, as pernas e a frissura, Ele está dizendo, participem de tudo. Não escolham apenas uma parte. Sabe por quê? Tem gente que quer servir a Deus, mas escolhe apenas uma coisa, uma forma. Tem pessoas que até diz a forma como vai servir a Deus, né? Quando você ensina, quando você discipula, quando você mostra, você traz os ensinamentos da palavra de Deus, as verdades de Jesus para a vida da pessoa, ela simplesmente não aceita. Ela ignora. Ou tem gente que diz assim, não, eu quero só essa parte aqui. Eu só fico com esse pedaço aqui. Tem gente que escolhe parte do evangelho. Já viu isso? Tem gente que faz uma separação, né? Então nós não temos que escolher apenas as melhores partes. Nós temos que participar de tudo. Você já viu gente crente que só escolhe as promessas, né? Aqueles crentes da caixinha de promessa, que só escolhe as promessas boas, mas não escolhe outras partes. Tem gente que só prega o Novo Testamento, se esquece do Antigo. E acha que o Antigo não existe mais na Bíblia, mas ele faz parte. É um compêndio de Antigo e Novo Testamento. Tem ensinamentos que você precisa aprender, estão lá no Antigo Testamento. Você não pode ir nessa teologia de agora é só o Novo Testamento, que o Antigo já ficou, já foi abolido. Negativo. Os ensinamentos de Deus, os princípios de Deus são os mesmos. Então nós não podemos escolher. Tem gente que escolhe a melhor parte, não é assim? Só quer o melhor. Não quer comer cabeça, só quer o pernil, só quer a coxa. Não quer participar da frissura. Por quê? Porque as pessoas querem que o evangelho, que a palavra, que os ensinamentos de Deus se adapte ao seu estilo de vida. E não é assim. Você nunca vai encontrar isso em Deus. Tá certo? Deus não quer que você se adapte ou que você adapte a palavra ao seu modelo. Não. É você quem tem que padronizar sua vida pelos valores, pelos princípios de Deus. Sempre foi assim, sempre será. Não tem outra forma. Deus nunca vai mudar isso. Então vamos atentar para isso. Então o que é comer a cabeça? Eu diria que comer a cabeça do cordeiro pascal, como diz o texto, fala de direção, não é isso? A direção para você não é a cabeça? A cabeça não é a nossa direção? Então, direção o que é? É deixarmos que Deus, que o Senhor, direcione a nossa vida. Direcione a nossa família. Amém? Então nós temos que entender que quando nós entregamos a direção de algo para Deus, quando Deus assume o controle, a direção das coisas, Ele assume a direção, nós saímos da frente. Não é assim? Se você entrega o controle de algo para alguém, você deixa de controlar, se você está no controle. Então, comer a cabeça do cordeiro pascal seria deixar Deus assumir todo o domínio, todo o controle, toda a direção da sua vida, da sua família, dos seus empreendimentos, de tudo que você faz, de tudo que você intenta fazer. Você deixa sob os cuidados e a direção de Deus. Uma outra coisa é que o comer a cabeça do cordeiro pascal para o dia da sua transição, o dia da sua passagem é que fala da mentalidade, da consciência, que muitas vezes precisa ser mudada, né? Reprogramada, guiada pela palavra e pelos valores de Cristo. Porque tem gente que mesmo servindo a Deus, tendo o Senhor Jesus e confessando Jesus como Cordeiro Pascal, continua com a mesma mentalidade, com a mesma mente, com a mesma consciência do passado, de uma vida que nunca passou pelo processo da transformação.
Então veja bem, participar do Cordeiro Pascal e de ter o dia da passagem, o dia que você vai deixar, romper com a mentalidade egípcia totalmente para entrar na mentalidade de Sião, você vai precisar romper com esses valores, com essa mentalidade egípcia. Outra coisa, a cabeça do Cordeiro Pascal também fala de obediência e submissão. Não é? Porque cabeça fala de obediência, de submissão, de direção. Sabe o que acontece com muitas pessoas hoje? Que elas querem continuar com seus próprios pensamentos, suas próprias ideias e não se submetem. Esse é o grande problema do ser humano. Nós vivemos a geração das pessoas independentes. As pessoas são completamente sozinhas. Elas não querem mais a direção do Cordeiro sobre sua vida. Mas quando você segue os princípios do Cordeiro, você pode estar certo de uma coisa. Ele vai exigir de você mudança, vai exigir de você obediência, vai exigir de você submissão. Isso não mudou e não vai mudar. Não são as ideologias que vão dizer que precisamos, que acabou essa coisa de obediência e submissão, que agora vivemos a era da anarquia, agora vivemos a era da rebeldia, agora vivemos a era onde todo mundo faz o que quer. Não. Quando se refere às coisas de Deus, o padrão de Deus é o mesmo, nunca vai mudar. Vamos entender. A outra coisa, o Senhor disse, tem que comer a fressura. O que são fressuras? São as vísceras. É aquela parte interna do cordeiro, que ninguém gosta, é o bucho, né? Como diz. Então ninguém gosta muito dessa parte, não. A galera não está muito afim, não. Todo mundo quer comer a coxa, não é isso? Todo mundo quer o pernil, porque o pernil, não é que você vai comprar o pernil é maravilhoso. Eu gosto da coxa porque a coxa é maravilhosa, né? A coxa fala da melhor parte do cordeiro, é o pernil do cordeiro, é a parte nobre, é a parte da bênção. Todo mundo quer a bênção, mas ninguém quer a fressura, porque a fressura são vísceras. Então as pessoas preferem a coxa do cordeiro pascal porque é a parte das bênçãos, é a parte da vitória, né? Você já viu? As pessoas que só querem vitória, só querem bênçãos. Vamos mudar isso da nossa vida. Deus tem bênção, tem vitória para nós? Tem, com certeza tem. Mas tem gente que vive só disso, acha que o evangelho é só vitória, o evangelho é só bênção. E o dia que Deus diz não, a pessoa se desvia. Parece aquela criança, já viu aquelas crianças que os pais criaram dando tudo, né? Os pais nunca disseram não. A criança pede um negócio, o pai vai lá e compra, pede outro, vai lá e compra, vai no mercado, o que pede, o pai paga, compra, vai numa loja, o que pegar, o pai vai lá e compra, nunca disse não. Pois é, tem crente que é assim. Só que Deus não é como a gente, pai desse século, que dá tudo para o filho. Pelo menos quando a gente pode dar. Deus é diferente. O que Deus faz com a gente? Às vezes, Deus diz não. E eu já vi Deus dizendo não para muita gente e continua dizendo não. E as pessoas já acham que não é Deus, que é o capeta que está fazendo. Quando é Deus dizendo não, não vou te dar. Entende? Então, são as pessoas que buscam só vitória. Elas só buscam bênçãos. E a hora que não tem, elas acham que o diabo está bloqueando e elas têm raiva de Deus e deixa de ir na igreja, deixa de ir no culto, porque elas dizem, eu estou orando, estou buscando, estou me consagrando, nada está acontecendo. Porque elas foram acostumadas a comer o pernil do cordeiro pascal, elas não querem o lado sacrificial, o lado difícil de engolir, que são as doutrinas, são as exigências, são os valores que Cristo coloca na nossa vida, que precisa mudar. É quando a gente tem que trocar o nosso caráter pelo caráter de Cristo, entendeu? Quando nós temos que imprimir em nós o caráter de Cristo, a visão de Cristo, os valores de Cristo, aí fica difícil das pessoas engolirem. Então elas querem a coxa, né? Ela só quer a bênção. Ela só vai à igreja para buscar as coisas boas, só vai à igreja para
ganhar coisas boas, não é assim? Agora, elas não querem compromisso com Deus. Tem gente que não quer compromisso com Deus. Elas querem a vitória de Deus, elas querem a bênção de Deus, mas não querem o compromisso com Deus. Você entendeu? E a gente encontra gente assim o tempo todo, que querem a bênção, elas buscam apenas as coisas que Deus pode dar a elas, mas elas não querem o comprometimento real com Jesus. Elas querem o pernil, mas elas não querem a fressura. Elas não querem o lado ruim. Por quê? Porque a fressura não é muito legal, né? É aquela parte da víscera. Quem gosta de víscera? Quem gosta de bucho? Talvez as pessoas da dobradinha, né? Gosta de bucho. O pessoal lá do Nordeste gosta da buchada de bode. Eu já comi e me fez muito mal. E hoje eu nem chego nem perto, nem gosto. Mas tem muita gente que gosta. E eu não estou aqui dizendo que não, eu que não gosto, porque a primeira vez que eu provei me fez muito mal. Vomitei durante 15 dias. 15 não, mas foi bastante dias, assim, muito ruim. Me fez um mal que até hoje, isso já tem quase 30 anos, e está muito codificada no meu inconsciente. Quando eu sinto aquele cheiro, já vem tudo à luz. Mas tem gente que gosta. Mas tem muita gente que não gosta das vísceras, porque aquela é a parte interna do cordeiro. É a parte que ninguém gosta, sabe? Aquele lado que é duro de engolir, é indigestivo, é indigesto. As pessoas não gostam muito, tem coisas que as pessoas não gostam de ouvir, não. Porque elas diziam, essa palavra é dura, hein? Esse discurso é duro, hein? Isso é indigesto, mas são essas coisas que mudam a nossa vida. Entende? Então vamos atentar para isso. O que as fressuras falam, o que as vísceras falam do cordeiro que as pessoas precisavam comer no dia da libertação do Egito? Fala de renúncia, de coisas que temos que deixar quando Jesus entra em nossas vidas. Nos ensina que precisamos que Ele purifique o nosso interior, que Ele entre dentro de nós, lá naquele cantinho da nossa alma, do nosso interior, entende? Lá no centro das nossas emoções, e arranque o que está fora, e comece a limpar tudo por dentro. Porque para você comer frissura, para você comer as vísceras de um animal, como o cordeiro ou o boi, tem que limpar. Porque todo o dejeto, toda a sujeira está lá dentro das vísceras. E tem que abrir, e tem que limpar muito para poder se tornar algo comestível. Entende? Então, eles tinham que comer a frissura do cordeiro pascal. E fala disso, que quando Jesus entra na nossa vida, ele vai entrar lá naquela área da sua vida que vai tratar com você, que vai limpar você, lá onde está a impureza. Só que aí que muita gente pula fora. Jesus disse que o que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai, porque é o que está dentro do homem. Está lá em Marcos 7,20. Ele disse, o que contamina o homem não é o que sai. Aliás, não é o que entra, mas é o que sai. Então, o que sai do homem que contamina todo mundo que está perto dele. É o que sai de dentro de mim que pode contaminar quem está perto de mim, ou quem tem contato comigo, quem se relaciona comigo. Faz sentido isso aí para você? Pois é. Então, a frissura fala disso. As vísceras do cordeiro falam disso. Aí, o problema é que as pessoas não querem comer a frissura. Elas só querem a boa parte. Então precisamos deixar que Jesus renove tudo dentro de nós e comece removendo as frissuras, aquelas que são desagradáveis, que existem em nossa alma, em nossa vida. Entende? Então, o cordeiro pascal é o cordeiro da transição, da passagem. Por isso que o tema da nossa mentoria dessa tarde é justamente isso.
é o Cordeiro Pascal e o dia da passagem. Porque Páscoa significa passagem, transição. E qual é o valor dessa transição? Então eu diria que o Cordeiro da Páscoa é a moeda de passagem do mundo natural para o mundo espiritual. Por isso que Jesus se tornou o sacrifício substituto. Olha o que Marcos diz, 14:12. Que no primeiro dia da festa dos pães asmos, quando já se fazia o sacrifício do Cordeiro Pascal, disseram-lhe seus discípulos: onde vamos preparar a Páscoa? Por quê? Jesus estava para ser sacrificado, porque o Cordeiro é a moeda de passagem do mundo natural para o mundo espiritual. É a passagem de uma vida suja, de uma vida impura e de uma vida contaminada para uma conduta de vida íntegra e correta. Entende? João capítulo 11, verso 15 diz: estava próximo a Páscoa dos judeus e muitos daquela região subiram para Jerusalém antes da Páscoa para se purificarem. Antes de comemorarem a Páscoa, havia um processo de purificação. Porque a passagem da Páscoa, da vida de Cristo, na minha vida, na sua vida, é uma passagem para a purificação. Por que precisamos purificar? Vamos usar o Egito aqui, porque foi instituída a Páscoa no dia da passagem, da saída de Israel do Egito para a terra de Canaã. Então, purificar de quê? Da mentalidade egípcia, dos valores egípcios, da mente egípcia, dos costumes e hábitos egípcios. E agora nós estamos indo para a terra da promessa, para o Canaã de Deus para nós, para Sião. E lá tudo é diferente. Comportamento, ideias, valores. Então, essa passagem, ela é importante. A Páscoa, então, significa isso. É a passagem do território da maldade, do território da morte, para o território da bondade, da lealdade e da vida eterna. Precisamos entender isso. Entende, queridos? Que nós vemos, Marcos ainda 14:1 diz: dali a 2 dias era a Páscoa e a festa dos pães asmos, e os principais sacerdotes e os escribas procuravam como o prenderiam à traição e o matariam. Então veja bem, quando o Cordeiro Pascal foi sacrificado, foi instituído ali na Páscoa, foi justamente para que esta passagem, esta oportunidade de uma mudança de território, de governo, de valores na nossa vida pudesse ter efeito. É espiritual o negócio. Então a Páscoa é espiritual. Por que eles tentaram transformar a Páscoa e colocaram como símbolo um coelho dando ovo de chocolate? Para mandar aquela ideia de que, ou instituir uma ideia de que Páscoa é apenas prazer, é comida, é gosto, é sabor, é chocolate. Páscoa é coelhinho, Páscoa é folclórica, Páscoa é apenas uma festa. Não, não é essa a ideia. Mas esses valores eles querem imprimir dentro de mim e de você. Quando os valores, na verdade, os valores pascais da Páscoa são outros muito maiores, tem a ver com o seu espírito, tem com o seu espírito, tem a ver com a vida eterna, tem a ver com arrependimento, tem a ver com transformação, tem a ver com renúncia, tem a ver com sangue, tem a ver com redenção, com pagamento de dívida eterna, com confissão de pecados, tem a ver com aceitar esse sacrifício de Jesus na sua vida e dizer: eu quero isso, eu quero romper com a vida de Egito, de mundo, de opressão, eu quero a minha passagem, eu quero uma passagem, eu quero comprar o bilhete da minha passagem em Cristo Jesus para a vida que Deus tem para mim. Eu quero me libertar das cadeias e correntes, ideias e valores egípcios. Mas você precisa entender. Amém? Precisa entender. Porque se não entender, não há sentido nenhum.
Jesus é o Cordeiro Pascal. Não há outro fora dele. Ele é a passagem, ele é o substituto. Entende? Ele é a passagem de libertação que quebra o domínio egípcio para a mente de Sião. Ele é a passagem da sua família. Ele é a passagem da sua descendência. Ele é a passagem do seu futuro para o futuro que o Eterno construiu para você. Amém? Olha o que diz. O texto base é de Êxodo 12, 27. Eu quero ler aqui. Ele diz: respondereis, quando perguntarem, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das coisas, ou melhor, passou por cima das casas dos filhos de Israel, lá no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Ele dizendo, né, tem que ensinar para as suas gerações, diga que foi Deus, quando passou naquele dia, para livrar as nossas famílias. E quando o povo ouviu isso, se inclinou em terra e começou a adorar a Deus. Então, Páscoa é isso, é usar a sua família, é libertar a sua família, transformar a sua família. Entenda isso, para uma vida que Deus tem, é a sua passagem. Páscoa é o seu pessá, é a sua passagem da sua vida de cárcere, de prisão, de escravidão, né? Para a vida da liberdade de Cristo Jesus. No dia que Jesus morreu, no dia que crucificaram Jesus, segundo João capítulo 18, lá pelo verso 39 diante, ele diz assim: era costume na Páscoa soltar alguém, entende? Por isso que soltaram o Barrabás, porque na Páscoa era costume soltar, porque Páscoa significa liberdade. Então Jesus morreu no lugar de Barrabás. Barrabás foi solto, porque Páscoa significa libertar dos cárceres, das prisões, da escravidão. E é isso que muita gente não entende muitas vezes e acha que Páscoa não significa muita coisa. Então Páscoa é isso, é a passagem que nos arranca das mãos do exterminador, do diabo, dos demônios. Né? O livro de Hebreus capítulo 11, verso 28 diz: pela fé celebrou a Páscoa derramando sangue. Está falando sobre Israel, sobre Moisés, derramando sangue para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Então veja bem, às vezes vê um versículo na Bíblia e acha assim, isso é uma coisa simples, não tem nada a ver. Tem tudo a ver sim. Quando você comemora a Páscoa, entende isso. É a libertação da sua vida, é Deus te arrancando das mãos do exterminador que quer exterminar teu futuro, tua família, teus valores, as pessoas que você ama. E quer exterminar você, então Deus vai lá e arranca você das garras de Satanás. Amém? Páscoa significa arrancar do poder do pecado. Arranca você do pecado, tira você de uma vida de escravidão do pecado para uma vida de perdão, para uma vida de liberdade, que foi proporcionada em Cristo Jesus. Amém? Paulo diz, em 1 Coríntios 5, ele diz, lançai fora o velho fermento, entende? Que é do pecado da vossa vida. E buscai, ele diz, lançai fora tudo isso. E pegue o Cordeiro Pascal, que é Cristo, que foi imolado por nós. Então presta atenção aqui, irmão. Quando nós celebramos a Páscoa e temos esse entendimento, a Páscoa tem todo esse poder, por isso que Páscoa significa passagem, transição. O dia da passagem, sair de um estado para outro, sair do domínio do pecado para uma vida de perdão, de sacrifício em Cristo Jesus. Então, o sacrifício de Cristo, a ressurreição de Cristo é para te dar liberdade. Entenda isso. A Páscoa é a passagem do seu estado de ignorância para um estado de entendimento, de que você tem o perdão de Deus incondicional sobre a sua vida, o amor de Deus incondicional sobre a sua vida. E eu poderia aqui te dar
uma centena de versículos aqui que fala sobre a Páscoa. Que é passar da sua morte espiritual para a sua vida eterna. É a passagem de você sair da vida de perdedor para uma vida de vencedor, para uma vida errada, para uma vida de acertos. Entende? Então isso é Páscoa para a sua vida. É esse o dia da sua passagem. E talvez hoje seja o dia da sua passagem. Passagem da sua transição, de você sair do domínio daquilo que te escraviza para o domínio de Cristo, para o domínio de Deus, para a vida em Cristo Jesus, para viver melhor e bem. Amém? Recebe essa palavra aí no seu coração. Creia nela. Essa é a nossa mentoria de hoje. É o dia da sua passagem. Passagem da sua transição, do seu tempo novo em Cristo Jesus para algo grandioso que Ele tem para você, saindo desse estágio que você está vivendo hoje para um estágio melhor em Cristo. Então, que Deus abençoe você, Deus abençoe sua família. Quero orar aqui com vocês. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu quero abençoar cada pessoa, cada vida que ouve esse áudio, que ouve esse vídeo, melhor dizendo, que recebe essa palavra em seu coração. Que a tua palavra torne-se algo extraordinário na vida de todos. Curando, restaurando, libertando, transformando, abençoando, fazendo algo novo em suas vidas. Eu os abençoo em o nome de Jesus, que esta palavra traga cura, libertação, transformação em nome de Jesus. Que seja uma palavra realmente de mudança, de passagem, de transição do estado que muitos estão vivendo hoje para um estado que Jesus tem para a vida deles. É o que eu te peço e eu te agradeço em nome de Jesus. Glória a Deus. Então, que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Se essa palavra foi boa para você, falou ao seu coração, pega ela e compartilha com outros, que outros venham participar, receber através de você. Marca pessoas, coloca na sua página, compartilha em seus grupos do WhatsApp, do Facebook, e enfim.